Vamos dar início, então. Começar lendo 2 versículos. Deixa eu acertar aqui esse. Ok. São aqueles que Jefferson utilizou para divulgar o estudo de hoje, que é a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. São versículos que descrevem uma das orações de Paulo nessa epístola. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, mais uma vez, ao aquietarmos diante da tua palavra essa noite, o fazemos com alegria, o fazemos com reverência e declaramos, Senhor, a necessidade que temos de que o Senhor, pelo teu Espírito, nos conduza para dentro de toda a verdade. Concede-nos graça, Senhor, concede-nos a unção que vem do teu Espírito. Senhor, sobre lábios, sobre ouvidos e principalmente sobre o nosso coração, para que recebamos a tua palavra de forma eficaz, para que ela opere em nós todo o teu propósito, todo o teu desejo. E ao final, o Senhor tem alguma coisa para ti mesmo em cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o propósito é vermos as orações, ou pelo menos algumas delas que constam dessa epístola, e vamos rapidamente fazer uma lembrança, né, do contexto em que levou Paulo a Tessalônica. Isso está descrito em Atos, capítulo 17. Depois de ter passado por Filipos, essa descrição do capítulo 16, a segunda parte do capítulo 16 de Atos, os irmãos lembram que Paulo e Silas acabaram aprisionados, açoitados, mas o desfecho do capítulo 16 é muito bonito. Então, acabam sendo libertados da prisão, e eles voltam à casa de Lídia para confortar os irmãos e prosseguir viagem. E a próxima cidade em que eles ficaram algum tempo, segundo o relato em Atos, é em Tessalônica. Passaram por algumas cidades, aparentemente de forma rápida, chegaram em Tessalônica. E ali não ficaram muito tempo. O que diz o texto em Atos é que por 3 sábados eles ministraram na sinagoga em Tessalônica. Não significa que foram 3 sábados consecutivos, mas essa é a interpretação mais natural do texto. Em sendo assim, significa que eles ficaram ali talvez não muito mais do que 3 semanas. E de Tessalônica, eles saíram quase que fugidos, né? Porque todo aquele movimento de Jason, tomaram Jason, levaram à praça pública, falaram que aqueles que, né, estavam virando o mundo de cabeça para baixo haviam chegado em Tessalônica. Então, por fim, eles tiveram que sair de lá fugidos, né? E aí foram para Bereia e etc. Aí continua a história. Mas então o que nós queremos lembrar é que o período deles em Tessalônica, primeiro, foi um período curto. Segundo, foi um período atribulado, de perseguição. Porque isso volta a aparecer no capítulo, na segunda epístola. E esse é um ponto-chave que me parece precisamos apreender aqui nessa segunda epístola. Okay? Então, lembramos desses 2 aspectos. Então, ainda em termos de uma introdução, vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 10. Com isso, a gente fecha uma introdução. E aí eu digo para os irmãos como é que a gente vai prosseguir no restante da noite. Então, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, de pronto, uma das primeiras coisas que Paulo faz costumeiramente nas suas epístolas é dar graças.
Irmãos, já observamos que as ações de graças, o dar graças, é um aspecto importante de oração. Então, a gente lê esse versículo 3 e a gente não imediatamente associa isso a uma oração. Por quê? Porque na nossa mente, oração é pedir alguma coisa a Deus. Mas ao estudar o assunto de oração, vemos que a oração como um todo, na sua forma mais abrangente, ela tem outros aspectos. Tem o aspecto da adoração, tem o aspecto das ações de graças. Sim, tem os aspectos, né, do clamor e das intercessões e dos pedidos. Isso tudo faz parte da oração. E aqui Paulo começa agradecendo a Deus porque a fé e o amor dos Tessalonicenses vai aumentando. Então, mantenha o dedo ali. Vamos rapidamente voltar à primeira epístola, capítulo 3, versículo 12. Foi uma das orações que lemos na última sessão. Observe o que diz o versículo 12: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Ou seja, na primeira epístola, Paulo já havia pedido ao Senhor que o amor dos Tessalonicenses aumentasse. E, ao que tudo indica, ele percebeu que essa oração já estava sendo respondida. Observe que são orações cuja resposta é um processo, não é apenas um fato, um ato, alguma coisa pontual, mas é um processo. Ele reconhece que esse processo estava em andamento. E o versículo 3, que acabamos de ler, da segunda epístola, capítulo 1, é Paulo dando graças, precisamente por reconhecer que tanto a fé como o amor dos Tessalonicenses está aumentando, vai aumentando, o que diz aqui nessa tradução, final do versículo 3. Versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância. Preciso que os irmãos lembrem dessa frase, vossa constância. Ok? Nós vamos precisar dela um pouco mais adiante. Então, a tal ponto de que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, pronto, aqui apareceram as tribulações e as provações. Eles não ficaram livres dessas provações e dessas tribulações. Haviam começado com a visita de Paulo, de Silas e de Timóteo, né? Uma oposição ao evangelho. Essa oposição foi tão forte que eles foram expulsos da cidade. Lembra que depois de Tessalônica eles foram para Bereia. E Atos 17 diz que o pessoal de Tessalônica, quando souberam que estavam em Bereia, foram até Bereia continuar a oposição. Ou seja, houve uma perseguição muito, muito específica, muito intensa. E aqui vemos que ela perseguia, ela persistia, né? Aproveito para dizer o seguinte, né? A distância entre as duas epístolas não é grande. As pessoas, os estudiosos supõem que deve ter havido poucas semanas entre a escrita da primeira epístola e a segunda epístola. A primeira epístola deve ter sido escrita por volta do ano 52, 53 desta era, e poucas semanas depois, Paulo escreveu a segunda epístola. E a razão pela qual se supõe que ele escreveu a segunda epístola era para esclarecer alguns pontos que provavelmente tivessem ficado não muito claros na primeira epístola com respeito à volta do Senhor. Mas nós vamos tratar disso um pouquinho mais para frente ainda hoje. Okay? Então, aqui, versículo 4, o final dele fala das vossas perseguições e das tribulações que suportais. Nesse contexto, os tessalonicenses estavam manifestando constância e fé. Então, observe que eram duas coisas que eles tinham. E fé, claro, eles já tinham, né? A operosidade da vossa fé é mencionada na primeira epístola. E com tudo isso, Paulo orou para que tanto a fé como o amor aumentassem. Então, quando ele orou por certas coisas, não queria dizer que os tessalonicenses não as tivessem, mas ele orou para que elas fossem aumentadas. Esse é um ponto importante que precisamos enxergar no estudo de hoje.
Muito bem, versículo 5. Sinal evidente. O que é um sinal evidente? São as perseguições e as tribulações. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Logo na introdução dessa epístola, temos esse versículo que é chave. Porque tendo mencionado perseguição, tendo mencionado tribulação, Paulo é como se abrisse um parênteses explicativo, dizendo, olha, isso daqui aponta para algo que Deus está operando em vocês, né? Com o objetivo de vos tornar dignos do seu reino, né? Então, é como dizendo, olha, prossigam firmes, porque todo esse sofrimento não é um sofrimento em vão, é um sofrimento com propósito. Deus está por detrás dessas coisas, Deus não envia as tribulações, as provações, mas Ele as permite. E uma vez que elas acontecem, Ele utiliza delas para tornar as pessoas, no caso dos Tessalonicenses, dignos do reino de Deus, pelo qual estáis sofrendo. Se de fato, versículo 6, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Observe que o alívio está prometido, mas o alívio pleno, definitivo, só está prometido para o momento em que o Senhor se manifestar, né? Até lá, irmãos, o nosso caminhar é um caminhar no meio de tribulação, em meio de provação. Mas devemos lembrar que isso é com um propósito. Deus opera por detrás dessas coisas, a fim de nos tornar dignos do reino de Deus. Versículo 8, ainda, falando da volta do Senhor em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Agora, versículo 10, importantíssimo versículo. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, daqui a pouquinho nós vamos voltar para o versículo 10, mas na sequência dessa introdução aparece a primeira oração de Paulo nessa epístola, que foram os versículos da abertura. Mas agora, com essa pequena introdução, nós vamos ler esses dois versículos de novo, e eu espero que já os irmãos tenham algum vislumbre um pouquinho diferente. Então, observe a oração de Paulo. Por isso também, não cessamos de orar por vós. Mas quando fala por isso, isso o quê? Toda essa introdução que remetia à perseguição, à tribulação, ao sofrimento, mas principalmente ao entendimento de que Deus operava por detrás dessas coisas, com o propósito de torná-los dignos. E que essa dignidade estava assim apontando, se manifestaria na volta do Senhor, né? Porque quando o Senhor voltasse, ele seria reconhecido naqueles que haviam crido nele, versículo 10. E aí continua, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, tendo feito essa introdução, vou dividir o restante do tempo em 4 blocos, em 4 partes. Elas não são do mesmo tamanho, evidentemente. A primeira parte, que é uma parte um pouco mais longa, ela diz respeito à oração em si. Então, nós vamos olhar alguns aspectos desses versículos 11 e 12. Né? Depois, o segundo bloco, nós vamos olhar 3 votos que encontramos nessa epístola. Os votos
são interpretados pela maioria como orações, né? Apesar de que elas têm aparência, elas têm o formato de um voto, mas, a bem da verdade, são desejos que o apóstolo apresentava a Deus, e por isso mesmo elas são interpretadas muitas vezes como orações, né? E livros que tratam das orações de Paulo, né, frequentemente abordam os votos como se fossem orações mesmo. Então, esse será o segundo bloco. O terceiro bloco, veremos que é um momento da epístola em que Paulo pede aos irmãos para orarem. E ele dá dois motivos para a oração. Então, queremos rapidamente ver isso daí. E o quarto bloco, aí sim queremos olhar alguma coisa específica com respeito à volta do Senhor. Okay? E com isso a gente encerra esse período juntos nesse texto. Okay? Então, temos a oração de Paulo, versículo 11 e 12. E o coração desse texto, do pedido que Paulo elevou ao Senhor, é para que o nosso Deus vos torne dignos. Esse é o centro, né? Então, existe todo um mover de Deus. E Paulo se coloca diante de Deus como dizendo, amém, Senhor. Continua a mover nessa direção. Continue a tornar os irmãos de Tessalônica dignos. Apesar dele, Paulo, saber que isso implicaria sofrimentos, tribulações, perseguições, porque esses são, digamos, os instrumentos que Deus acaba utilizando para alcançar o seu propósito no que diz respeito a isso. Observe que o versículo 5 já tinha nos dito isso, né? Já tinha dito que havia um reto juízo de Deus, um mover de Deus, para que sejais considerados dignos. Então, ele percebe que Deus já estava operando nessa direção. E ao invés de ter a seguinte atitude, bom, já Deus está fazendo assim, então, amém, não preciso orar por isso. Ao contrário, uma coisa que nós podemos observar recorrentemente nas orações de Paulo é o seguinte: ele percebendo o mover de Deus, percebendo o que Deus já estava fazendo, ele se interpõe com oração para que aquilo prossiga, para que aquilo continue, para que o Senhor leve a cabo, leve a bom termo, exatamente esse mover, esse propósito que ele observava nos irmãos de Tessalônica. Então, nós também devemos ser encorajados quando observamos coisas que o Senhor tem feito. Vamos lembrar de dar graças por isso e insistirmos com o Senhor em oração para que isso prossiga. Então, ele orou para que Deus os tornasse dignos. Agora, é um ponto-chave aqui, dignos de quê? Da sua vocação. No versículo 5, encontramos dignos do reino de Deus. Irmãos, essas coisas estão totalmente conectadas. Não achem que uma coisa é diferente da outra, né? A vocação de Deus é precisamente para o reino. Então, eu quero gastar um tempinho com os irmãos agora, para a gente ver esses dois aspectos da vida cristã. Muitas vezes a gente acaba focando muito em um deles em detrimento do outro. Mas aqui a oração de Paulo é diretamente na direção daquele aspecto que muitas vezes a gente acaba negligenciando. Esses dois aspectos aparecem muito claramente nessa própria epístola. Então, nós vamos dar um pulinho para o próximo capítulo, capítulo 2, depois voltaremos, claro, à oração. E vamos ler esses dois aspectos nos versículos 13 e 14, do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Então, lemos: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não sei quantos já observaram esses dois aspectos. Um deles chama-se eleição.
aparece no versículo 13, né? A eleição aqui aparece sob a forma da escolha que Deus fez, né? Irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio. É isso que chamamos de eleição. Não sabemos como Deus fez, mas na sua soberania, na sua misericórdia, pela sua graça, Ele nos escolheu em Cristo, desde o princípio. Não há nada que você e eu possamos fazer com respeito a isso, a não ser sermos gratos. A não ser sermos gratos. Por uma coisa que Deus fez, Ele não nos consultou, Ele não nos perguntou se a gente queria, Ele o fez. E os seus irmãos observarem, dar graças por isso é precisamente o que Paulo fez nesse versículo 13. Veja como ele começa, repetindo. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, porque Deus vos escolheu. Irmãos, só temos a dar graças. Então, essa é a parte, né, em que Deus escolhe os seus, Ele os salva, Ele os santifica pelo Espírito e os salva, nos concede vida eterna. A graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Mas isso tem um propósito. E aí vem a segunda parte, né, da nossa vida cristã, que muitas vezes a gente acaba negligenciando. Então, para o que também. Então, existe um propósito essa eleição do versículo 13. E o propósito está declarado, detalhado no versículo 14, para o que também vos chamou. Então, tem a escolha e tem o chamar. Tem a eleição e tem a vocação. Né? Chamar tem a ver com vocação. Mediante o nosso evangelho, agora atenção, o chamado é para quê? É para salvação? É para um aspecto muito específico da salvação. E esse versículo aqui declara qual que é. E diz, para alcançar, diz a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então somos escolhidos e pela escolha nós somos salvos. Mas aí o Senhor chama. E chama para algo diferente. Claro, associado ao primeiro. Sem o primeiro não tem como ter o segundo, mas ter o primeiro não garante o segundo. Porque o chamado, ao contrário da eleição, é algo que precisa de uma resposta. Com respeito à eleição, irmãos, a única coisa que nos cabe é dar graças. Mas com respeito a um chamado, com respeito a uma vocação, a nós cabe responder ou não esse chamado. Quando seu telefone toca, você sabe que alguém está chamando. Você tem a opção de responder na hora, de desligar o telefone e não responder, ou de dizer respondo depois. Ou seja, o chamado, a vocação, ela demanda uma resposta. Ela não fica sem resposta. Se você ignorar o chamado, a resposta é não. Né? Então, esse é um aspecto importante de vermos a diferença. Né? Então, por um lado, somos salvos pela graça de Deus, e com respeito a essa eleição, a consequência é nascermos de novo. Mas tendo nascido de novo, agora Deus vai e nos chama. Né? O Senhor nos chama. E esse chamado precisa de uma resposta. Mas o chamado é específico, não é para salvação. É para alcançar glória. E aí a gente conecta isso com o reino. É como se o Senhor estivesse nos capacitando, eu estou te chamando para seres capacitados, né, a serem dignos de um reino. E aqui no versículo 14, isso está expresso nessa frase: alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses são os dois aspectos. E antes de voltarmos à oração, porque aí a oração trata do segundo aspecto, né? Vamos a Romanos, capítulo 8, porque nós encontramos também esses dois aspectos ali em Romanos, né? E em sendo um texto talvez mais conhecido do que o de 2 Tessalonicenses, esse pode ser de ajuda para alguém. Então, Romanos capítulo 8.
partir do versículo 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, chamados. Ok? Agora, ele explica, ele detalha o processo todo. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Esse predestinar é a eleição. Agora, nesse texto, tem uma etapa anterior à eleição, e é o conhecimento de Deus. Então, não achem os irmãos que a eleição de Deus é arbitrária, ou foi arbitrária. Muito antes, pelo contrário. Ele o fez com toda a sabedoria e todo o conhecimento. Nós não sabemos como, mas aqui esse texto diz, né? Os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, nos predestinou para nascermos para dentro de uma família da qual Cristo é o primogênito. É o novo nascimento, é a eleição. Isso é obra de Deus, sem a nossa consulta, sem nos perguntar nada. A nós cabe simplesmente darmos graças por isso. Prossigamos, versículo 30. E aos que predestinou, agora é a segunda fase, a esses também chamou. Então, vocês veem a mesma sequência, os mesmos temas dos versículos 13 e 14 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, estão aqui. Eles os predestinou, e a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, nós somos chamados para alcançarmos a glória do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor opera isso em nós também. Todas as etapas são pela graça de Deus. Não há nenhuma delas que a gente possa dispensar a graça de Deus. Mas, na segunda etapa, na etapa da vocação, nós somos chamados a dar uma resposta, né? Na primeira etapa, irmãos, nós só podemos dar graças ao Senhor e fazemos com coração sincero. Então, agora sim, voltamos à oração de Paulo em 2 Tessalonicenses, versículos 11 e 12 do primeiro capítulo. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então, assim, Paulo entendendo essas duas etapas, entendendo que os tessalonicenses precisavam dar uma resposta à vocação de Deus, ele orou por isso. E orou para que Deus os tornasse dignos, adequados, né, a essa vocação, ao reino, à glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração que Paulo fez. Daqui a pouco eu vou ler algumas citações, mas deixa eu só terminar a oração, porque tem um afim, tem um objetivo aqui, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós sermos glorificados no Senhor é fácil da gente entender. Porque assim, quando nós somos colocados em Cristo, isso para nós é glória. Pensa bem, quem éramos nós? O que somos nós fora de Cristo? O que somos nós em Adão? Tudo menos glória. Tudo menos glória. Mas quando somos colocados em Cristo, que grande privilégio, que grande glória. Então, se nós sermos glorificados nele, não é muito difícil da gente entender. Mas esse texto diz que essa moeda tem um outro lado também. Ele diz, ele ser glorificado em nós. O que significa isso? Ele ser glorificado em nós. A resposta a essa pergunta foi dada no versículo 10. Então, vejamos o que significa ele ser glorificado em nós. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, como? Ser admirado em todos
os que creram. O que esse texto diz é que quando o Senhor voltar, as pessoas não somente reconhecerão que ele é o Cristo, mas ele será admirado em os que creram. Ele será reconhecido naqueles que creram, na igreja. O mundo verá na igreja o caráter, a pessoa, né, de Cristo. Temos uma figura disso lá no Jardim do Éden, isso? Quando Deus formou Eva, Adão disse, finalmente, essa sim, né? É carne da minha carne, osso dos meus ossos. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada, né? Ou seja, ele reconheceu que Eva era ele, havia sido formada a partir dele, né? Então, quando o Senhor é formado em nós, a ponto das pessoas reconhecerem, aí, claro, no aspecto mais amplo, nós é nós, igreja. Claro que isso acontece em alguma medida do ponto de vista individual, mas principalmente a noiva é coletivo. Na noiva, em todos os seus aspectos, Cristo será reconhecido. Isso é Cristo sendo glorificado em nós, o seu nome glorificado em nós, né? E o final do versículo 2 é uma lembrança importantíssima, irmãos. Segundo a graça do nosso Senhor, do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tudo é a graça de Deus. Se nós fomos eleitos, foi pela graça de Deus. Se nós respondemos ao chamado do Senhor, é pela graça de Deus. Se somos feitos dignos da sua vocação, do seu reino, de recebermos a glória do Senhor Jesus Cristo, tudo é a graça de Deus. Muito bem. Vamos ler um versículo que eu vou ler aqui, que está bem conectado a isso. Basta ler, porque me parece que está tão próximo que não demanda qualquer explicação mais detalhada. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Com respeito à sua volta, é uma recomendação que ele fez a seus discípulos. Está em Lucas, capítulo 21, né, versículo 36, e eu vou ler a versão revista e corrigida, né, porque ela se aproxima muito do texto que encontramos aqui em Tessalonicenses. Veja o que o Senhor disse a seus discípulos: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que sejais havidos por dignos. Essa palavra, em grego, é uma palavra que foi traduzida por essa expressão. Essa palavra em grego é uma palavra derivada do dignos que aparece no versículo 11 em 2 Tessalonicenses. Não é exatamente a mesma palavra, ela tem uma partezinha antes, né, que acaba sendo traduzida dessa maneira, que sejais havidos por dignos. Agora, veja se não é o fato de que Paulo, nessa epístola, ele obedeceu às palavras do Senhor indicadas aqui em Lucas. Veja como é simples. O Senhor disse, ó, vigiai, orando, para que sejais tidos por dignos, né? De evitar todas essas coisas que hão de acontecer, etc, etc, escapar da tribulação, né? Sermos preparados para o reino. Então, Paulo orou exatamente por isso, para que eles fossem feitos dignos, eles se tornassem dignos da vocação de Deus. E ao nos tornarmos dignos da vocação de Deus, irmãos, estaremos dignos de escapar de toda a tribulação que está por vir sobre este mundo, né? E sermos achados dignos, né, do reino do Senhor. Muito bem, então esse era o versículo muito relacionado, pode anotar aí com um versículo paralelo, porque ele ajuda bastante. Deixa eu ler uma citação aqui, relacionada a essa oração. Especificamente com respeito
a última frase do versículo 11, que é uma frase talvez não muito óbvia o que ela significa, né? E basta olhar os comentaristas, aí cada um tem uma opinião não conflitante, mas são opiniões diferentes. A frase é para que ele cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Veja o que o Griffith Thomas, né? Ele tem um livro a respeito das orações de Paulo. E ele diz o seguinte com respeito a essa frase. Essa frase significa tudo que a bondade pode desejar e tudo que a fé pode operar. Isso mescla as ideias de aspiração e de atividade. Aspirar o que é bom e a atividade da confiança. Paulo orou para que Deus cumpra com poder ou poderosamente cada aspiração que se origina na bondade e cada atividade que emana da fé. Então, me parece que essa explicação do Griffith Thomas é de ajuda para entendermos essa frase um pouco diferente. Irmãos, então, com isso, encerramos esse primeiro bloco, talvez o maior deles. Vamos passar rapidamente pelos 3 votos que encontramos aqui e que são consideradas orações, né? O primeiro deles aparece no capítulo 2, né? Versículos 16 e 17. Curiosamente, os 3 votos começam com ora, né? Então, o versículo 16 começa dizendo, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console, e aí o verbo no grego dizem os entendidos que está no singular, né? E se refere tanto a Deus Pai como a Deus Filho. Ele console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e toda boa palavra. Então, é um voto, mas não deixa de ser como um pedido, né, que Paulo ergue a Deus. Esse consolar, confirmar. Confirmar é fortalecer, é firmar. E ele pede para que isso aconteça, né, com o coração dos Tessalonicenses. Lembre-se que eles estavam vivendo em momentos de grande tribulação, grande perseguição. Então, é como se tivesse o voto deles que o pai e o filho confortassem, firmassem, fortalecessem esses irmãos naquele contexto, né? As palavras utilizadas aqui aparecem em outros pontos da epístola, os irmãos podem depois fazer esse estudo, é bastante instrutivo. Deixa eu ler uma citação também do Griffith Thomas. Ele diz, o apóstolo Paulo raramente orava sem trazer à memória sua e de seus leitores o segredo da resposta da oração. Assim, ele encerrou essa oração com a lembrança de que a garantia do cumprimento é a graça de Deus, porque termina dizendo segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Logo, a vida cristã é ao mesmo tempo uma vida de graça e uma vida de glória. Primeiro a graça, depois a glória. Sem graça, não há glória. Quanto mais graça, mais glória. Se graça, então glória. Então, essa aqui é a oração na forma de um voto. Chama atenção aqui, porque nós vamos precisar isso no segundo voto, que diz que o Senhor e o Pai, e aqui a ênfase é no Pai, Deus, o nosso Pai, nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Observe que são coisas que foram dadas por Deus, né? Muito bem, então deixa isso aí e vamos para o segundo voto, que é também uma oração. Encontramos no capítulo 3, versículo 5, também começa com ora, né? Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Bom, então aqui nós temos alguns aspectos bastante interessantes. Bom, primeiro,
começa dizendo assim: ora, o Senhor pergunta a quem ele se refere. O Senhor conduza. Então, o argumento, e é mais de uma pessoa, isso eu vi pela primeira vez no livro do Pink, mas tem outros irmãos que dizem a mesma coisa. O texto diz que o Senhor conduza ao amor de Deus, Deus Pai, e à constância de Cristo, que é Deus Filho. Então, esse Senhor só pode se referir à terceira pessoa da divindade, o Senhor Espírito Santo. Porque não, senão ficaria estranho, né, dizer que Deus conduza a Deus ou que Cristo conduza a Cristo. E, de fato, sabemos que o Espírito Santo, o seu ministério, como Paráclito, é nos ajudar, é nos conduzir, é nos ensinar, é nos fazer lembrar. E aqui especificamente diz, conduzir ao amor de Deus e à constância de Cristo. Agora, observem os irmãos que tanto a questão do amor de Deus como a constância já apareceram nesse texto. Então, vamos lembrar essas coisas. Eu acabei de dizer para os irmãos, observe essa frase aqui no primeiro voto, né? Deus, nosso Pai, que nos amou. Então, eles já tinham o amor de Deus, eles experimentaram o amor de Deus. Mas no segundo voto, ele ora para que o Espírito Santo os conduzisse ao amor de Deus. Aí ele fala assim, mas eles não tinham? Então é evidente, irmãos, nós estamos percebendo que existe uma preocupação por parte de Paulo. Além da verdade, a preocupação é do Senhor por meio de Paulo, de que a experiência dos Tessalonicenses progredisse. É claro que eles tinham já alguma experiência do amor de Deus, mas quem pode ousar dizer que tem toda a experiência do amor de Deus? Sempre há espaço para experimentarmos mais. Sempre há espaço para experimentarmos melhor. Então, o que encontramos aqui é uma oração para que aquilo que era, digamos, uma verdade objetiva, realizada, consumada por parte de Deus, agora passasse a ser algo a ser vivido no dia a dia, na experiência subjetiva desses irmãos de Tessalônica. Então, o Senhor Espírito Santo conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. De novo, irmãos, vocês lembram? Pode fazer, ó, lembra dessa frase, lembra da constância. Logo no início do capítulo 1. Mas lá nós lemos a vossa constância e fé. Então, irmãos, eles tinham constância. Eles tinham uma certa constância, um certo nível de constância em meio às provações, às perseguições. Mas aqui o que encontramos é Paulo orando para que o Espírito Santo, como que partindo daquilo que eles já tinham, os fizesse avançar, progredir em direção à constância de Cristo. Que, claro, né, é a perseverança do Senhor, é alguma coisa muito mais completa. Então, observem realmente assim, Paulo nunca começa do nada, pede por alguma coisa que eles não tinham absolutamente nada. Nessa epístola, ele sempre busca alguma coisa que já estava incipiente neles, já estava em operação neles, e ora para que aquilo prossiga, para que aquilo avance, para que aquilo cresça, né? Mais uma citação do Griffith Thomas com respeito à constância. Diz, a constância de Cristo é também a resistência que vem dele. E não é somente nosso padrão, perdão, ele não é somente o nosso padrão, mas também o nosso poder, uma vez que ele nos capacita a resistir com resistência como a dele próprio. Então, essa foi a oração de Paulo com respeito a isso. E o outro ponto que ele levanta, o Griffith Thomas, é que essa constância, essa persistência, né? Essa perseverança, o segredo dela é o amor. Então, primeiro, o Espírito Santo nos conduz ao amor do Pai, né? E nesse amor, nós somos encorajados a manifestar a perseverança. No capítulo 21 de Lucas, que nós lemos lá, o versículo 36, o versículo, se não estou enganado, o versículo 19, o próprio Senhor disse, na vossa perseverança ganhareis a vossa alma.
Então, irmãos, aqui a oração de Paulo é por perseverança. O escritor aos Hebreus disse, tendes necessidade de perseverança, esse capítulo 10, depois os irmãos podem olhar lá. Tendes necessidade de perseverança. Irmãos, precisamos de perseverança, que aqui nessa epístola aparece com a palavra constância, ou seja, aquela coisa que não é tão cheia de altos e baixos como nós naturalmente somos, mas a constância de Cristo. Está aí o contraste entre o Senhor e nós. Nós somos, né, uma gangorra, né? Uma montanha russa, sobe, desce, sobe, desce. O Senhor é o mesmo, ele é constante. E aqui a oração é para que eles pudessem experimentar dessa constância no meio do contexto que eles estavam, que era um contexto de perseguição e era um contexto de tribulação e lutas. E por fim, o terceiro voto, capítulo 3, versículo 16. Mais uma vez, começando com ora. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Irmãos, tem uma coisa que é justo de que nós peçamos ao Senhor é paz. E aqui tem dois aspectos interessantes. Por um lado, ele diz que ele nos conceda paz continuamente, o tempo todo. E não somente isso, em todas as circunstâncias, né? Por mais adversas, mais difíceis que elas sejam, né? A oração é que o Senhor nos conceda isso. É interessante que ele utiliza uma frase, um nome, quase que um nome. E se não estou enganado, irmãos, é o único lugar que aparece esse nome, é o nome O Senhor da Paz, né? É como dizendo, olha, Ele é o dono de toda a paz. Ele é a origem de toda a paz, porque nele o Pai fez paz, ele, né, nos reconciliou. O Griffith Thomas, ele gosta de descrever a paz e diz isso diz que existem três tipos de paz, né? Tem a paz da consciência, é aquela paz que nós recebemos quando cremos no Senhor e fomos reconciliados ao Pai, e essa paz, ela nos é dada em função da morte do Senhor. Depois tem a paz do coração. É aquela paz que nós precisamos para o dia a dia, né? Para vivermos em novidade de vida, para vivermos em paz com o Senhor, né? Então, não apenas reconciliados, mas uma vez reconciliados, nós precisamos ser salvos pela vida do Senhor. Esse é o dia a dia. E essa paz, ela foi garantida pelo Senhor na sua ressurreição. Quando ele ressuscitou a vida dele, a vida de ressurreição, né, ela passou a estar disponível, né? Mas como é que ela chegaria até nós? Né? Por meio do derramar do seu Espírito. E essa é a base para a terceira paz, né? Que é a paz entre nós, né? No convívio entre os irmãos. E isso é possível porque o Espírito Santo nos foi derramado, né? E o Espírito Santo é aquele que nos une, que nos congrega, que nos move, que nos atrai, que nos convence, né? E por fim, lembrando que também ao finalzinho da primeira epístola, temos uma frase muito parecida. Lá diz assim: e o Deus da paz, aqui é o Senhor da paz, e o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, né? E irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, a terceira oração é a oração por paz. Bem, agora terceiro bloco é apenas uma menção, é a respeito da oração que ele pediu aos irmãos. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Então, aqui não é uma oração de Paulo, mas é uma oração que ele pediu aos irmãos de Tessalônica que fizessem. Então, como nosso assunto é oração, creio que deve ser de ajuda para todos nós, de instrução. Versículo 1, capítulo 3. Finalmente, irmãos, orai por nós. Então, ele pediu oração para ele, provavelmente Silas, Timóteo, aqueles estavam com ele, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então, observe que
É interessante, ele começa assim, orem por nós. Mas o primeiro pedido dele não é um pedido pessoal. É um pedido para que a palavra de Deus se propague. Então, vocês veem como que o coração de Paulo sempre estava nos desejos, nos propósitos, nos interesses de Deus, antes do que nos seus próprios. Mas logo depois, aí vem sim um pedido pessoal, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Lembramos que o Senhor havia ensinado, né, aos seus discípulos a orarem, né, que fossem guardados do mal, né? Então, aqui Paulo pede, ó, peçam para que sejamos livres dos homens perversos, irmãos. Aliás, é uma oração que a gente deve aprender a fazer, né, regularmente, que o Senhor nos livre de homens perversos e de homens maus. Ok, ok, irmãos? Então, por fim, vamos ao quarto bloco, que diz respeito à volta do Senhor. Acho que é um ponto importante, porque indiretamente é o que está permeando essa epístola, né? Porque quando Paulo fala da vocação, fala de serem dignos do reino, de receberem glória, do Senhor ser glorificado neles, na sua vinda, etc. Então, a vinda do Senhor é o que estava assim, no pano de fundo dessa epístola. E nós vamos ler os primeiros 12 versículos do capítulo 2, e muitos, com base nesses versículos, entendem que a razão pela qual a epístola foi escrita foi para esclarecer alguns pontos que talvez não tenham ficado claros na primeira epístola, e já havia criado alguma certa é, incerteza, alguma dúvida nos Tessalonicenses. Então, Paulo decidiu esclarecer, e o faz nesse trecho. Muitos entendem que talvez essa seja a motivação de Paulo para escrever a segunda epístola. Então, vamos lá, capítulo 2, a partir do versículo 1. E realmente soa como um esclarecimento. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Em outras palavras, sejam constantes. Essa é a constância de Cristo. Não nos demover da nossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Daqui a pouco a gente continua. Então, aqui a questão da apostasia é sempre uma incógnita, né? Porque o que os entendidos do grego nos dizem é que a ênfase está no a apostasia, não é uma apostasia, né? Não é simplesmente um abandono da fé, é um abandono específico de fé. Então, é uma ênfase muito clara, é uma coisa muito específica. Apostasia sempre houve, sempre haverá, mas aqui parece que a indicação é alguma coisa muito específica que nós não sabemos exatamente o que é, né? Mas o fato é que haverá uma apostasia e alguns defendem que ela se refere a Israel. Israel abandonará, né, alguns aspectos da relação deles com Deus. Mas essa é apenas uma hipótese. Mas o fato é que eles imaginavam que o dia do Senhor já tinha chegado. E Paulo diz, não, tem algumas coisas que têm que acontecer antes, né? E uma delas é a apostasia. E ele junta a isso, né, a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, que me parece ser o anticristo nas palavras de João em Apocalipse. Agora, veja qual é o perfil dessa pessoa, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não é à toa que ele é o anticristo, né? Ele é o contrário do que o Senhor é. Observaram que esse versículo é precisamente o oposto do que lemos em Filipenses capítulo 2. Aqui temos alguém que não é Deus, mas se apresenta como se fosse e exige reconhecimento
né? E exige que ele seja reconhecido como Deus, não sendo Deus. Em Filipenses temos o contrário. Aquele que é Deus, que ele subsistia em forma de Deus, ele se fez homem, se fez servo, se fez carne, né? E ao vir aqui, ele não veio para ostentar, ele veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então vemos aqui o tremendo contraste que existe entre a pessoa do Senhor, né, e o anticristo. Versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Continuaremos em breve. Então, aqui há um esclarecimento que me parece ser muito pertinente, irmãos. O mistério da iniquidade opera sobre esse mundo, no mínimo desde a época dos dias de Paulo, e opera até hoje, né? Agora, como nós vimos no início da epístola, Deus também opera. Deus também estava operando nos Tessalonicenses, por meio das tribulações, das provações, dos sofrimentos, para torná-los dignos do reino de Deus, né? Mas aqui diz que esse mistério opera. E a pergunta é, por que será que ele ainda não se manifestou na sua forma plena, né? A gente, às vezes, olha para, né, certos aspectos da profecia, né, relacionados, por exemplo, ao número 666, aqueles que, né, não tiverem a marca da besta não poderão comprar, não podem vender. Irmãos, já tem tecnologia para fazer isso, não é de hoje, não é já há muitos anos. Então, não é por falta de tecnologia que isso ainda não aconteceu, né? É porque existe alguma coisa no mundo espiritual que segura a manifestação do filho da iniquidade. O mistério da iniquidade já opera e diz que ele aguarda. Ele tem que esperar. Não está na mão dele decidir que hora que ele há de se manifestar. Então, quando Deus retirar, remover dessa terra aquilo que o detém, e aqui os estudiosos ficam imaginando o que pode ser. As hipóteses são diferentes, mas não são tão diferentes, né? Uma hipótese é a igreja. Outra hipótese é o Espírito Santo, que está na igreja, né? Outros vão um pouquinho mais além, são mais específicos, talvez pensando em Apocalipse capítulo 12, e é o filho varão. Porque a hora que ele é retirado, ele é removido para o trono, né? Então, Satanás é lançado à terra e então se manifesta o anticristo. Então, pronto, existem algumas, mas definitivamente existe algo espiritual que impede que esse, né, mistério da iniquidade, o filho da perdição, se manifeste em toda a sua força, o que haverá de acontecer. Mas para que isso aconteça, aquilo que o detém tem que ser removido. E isso é cronograma de Deus, operação de Deus, né? Então ele estava encorajando os irmãos de Tessalônica a dizer, olha, isso está na mão de Deus. Não fica achando que qualquer hora ele pode aparecer, né? Deus haverá de intervir primeiro, removendo aquilo que hoje o detém. Versículo 8. Então, será de fato revelado o iníquo. Não antes disso, irmãos, não antes disso. Será afastado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos deram crédito à verdade, não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.
quero terminar com uma observação. Aqui temos a palavra mentira, aparece 2 vezes, né? Ao final do versículo 9 e ao final do versículo 11. Irmãos, a palavra grega usada e traduzida por mentira é pseudos. Todo mundo sabe o que é pseudo. Pseudo é algo que parece ser, mas não é, né? Ah, um pseudo-atleta. O cara acha que é atleta, ele dá a impressão que é atleta também. Na hora que você vai ver, não é atleta nada, né? Então, isso está traduzido como mentira. Agora, uma coisa que, sim, que consistentemente vem à minha mente é essa tal da inteligência artificial. Irmãos, a inteligência artificial nada mais é do que uma pseudo-inteligência. É algo que parece ser inteligência natural, mas não é. Ela é artificial, ela é uma pseudo-inteligência. Agora, nós vamos ler esses 2 versículos de novo, com essa possibilidade. Não estou dizendo que é, porque a mentira se manifesta de tantas maneiras. Mas nos dias de hoje, irmãos, como isso me parece estar permeando, né, tudo aquilo que a gente vê por aí. O aparecimento do iníquo, versículo 9, é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Poder, sinais, prodígios, coisas que chamam a atenção, coisas que são, te olha e fala, ó, né? Mas, irmãos, são pseudos. E é isso que chama aqui da mentira. Então, esse é um lado. Esse é o efeito, isso é o fato. Agora, versículo 11. E por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, Deus os entrega para darem crédito à mentira. Os irmãos não têm noção da quantidade de exercícios que eu recebo, que eu sei que não foram os estudantes que o fizeram. E eles confessam, né? Nesse bom, pegam, né? Joga a pergunta para alguma dessas máquinas de inteligência artificial e eles devolvem a resposta. Eles copiam, colam e entregam para mim achando que, né, fizeram alguma coisa, né? Não fizeram a não ser eles caem sistematicamente nessa operação de erro, né? E eles cada vez sabem menos, cada vez entendem menos, cada vez eles esse mundo está como que aprisionado nessa armadilha, né? Que a armadilha é de verdade, né? Mas o que se vende, que é inteligência, é pseudo-inteligência, inteligência artificial. Poder, sinais e prodígios, mas são da mentira. Irmãos, devemos estar atentos, o nosso ambiente todo tem girado em torno disso, mas olhando para a palavra de Deus, já esse mistério da iniquidade está operando já desde os dias de Paulo, mas se entendermos bem, muito em breve, aquele que o detém será removido. E essas coisas todas, então, de uma hora para outra, irmãos, não vai demorar, de uma hora para outra, vão se manifestar com toda a força, com toda a clareza. Mas, pela bondade de Deus, né, nós não estaremos aqui para ver, né? Essa é a nossa oração. Então, que o Senhor nos console, nos conforte e nos encoraje, né, com essas observações aí na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor deixou para nós registrado palavras, Senhor, que nos encorajam, palavras que nos aquecem o coração, palavras que nos repreendem, que chamam a atenção e que chamam nossa atenção para aquilo que temos visto acontecer do nosso lado. Livra-nos, guarda-nos do mal. Guarda-nos, Senhor, de homens maus e perversos. Senhor, e ajuda-nos a prosseguir com a constância de Cristo. Conduze-nos, Senhor, ao amor de Deus e à constância de Cristo, como acabamos de ver. Somos gratos a Ti pela Tua condução, somos gratos a Ti pelo Teu cuidado, Tua paciência por cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.